Aula de número 17. História do cristianismo, com o tema Como foi escrito o livro de Apocalipse. Então, minha gente, o livro do Apocalipse, ele quer dizer revelação. Porque o livro de Apocalipse, ele já existia. O Apocalipse, ele já existia em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, todinho falava do Apocalipse, todinho, principalmente no livro de Daniel, tá? Mas Isaías, Jeremias, Zacarias, falava sobre o Apocalipse. E aí, o que aconteceu? Que Jesus chama João, que João era o último apóstolo, né, que estava vivo, porque todos os apóstolos de Cristo haviam sido morto ou martirizado, e ele era o único que se encontrava vivo na ilha de Patmos, né, em perseguição, né, do imperador. E aí Jesus vem para ele e revela para ele, quer dizer, descobre para ele, porque já existia. Só que eles não entendiam muito bem como que seria aquilo, como que aquilo ia acontecer, quando ia acontecer, de que maneira iria aquilo acontecer. Aí Jesus vem e manda ele escrever, colocar tudo em um livro só. Quer dizer, captou de toda a Bíblia e juntou num livro só. Então, aí, em uma sequência, fica mais fácil de entender, né, o que significa o Apocalipse, né, que já estava lá, né. Eu quero aqui dizer para vocês, né, que se por acaso vocês querem entender mais sobre a história do cristianismo, leia, né, tem um historiador, né, que chama Justus Gonzalez, né, também Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, aí você vai entender tudo. Tá? Mas aí eu quero falar para você que então aí Jesus começa a colocar tudo ali num livro só, porque toda a Bíblia fala do Apocalipse, tá? Ali ele está revelando o passo a passo, o que vem primeiro. Não vê que começa ali, capítulos por capítulos? E aí começam os acontecimentos, mas na verdade já está tudo lá atrás, e já começa a falar. Tá? Aí você vai ver que na Bíblia toda está falando, como por exemplo em Gênesis, em 49:1, Jacó, ele chama seus filhos e disse assim, ó, ajunte todo mundo aqui, que eu vou anunciar para vocês as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Ó, Gênesis 49:1. Aí nós vemos Deuteronômio 4:30 e 31, que diz assim, quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Né? Existe essa promessa desde o começo da Bíblia. Né? Aí os Salmos, mas eu quero dizer que o 96, que fala assim, ó, porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade, né? Vai vir o julgamento. Aí no livro de Isaías, né, tem lá o capítulo 2, o capítulo 13, o capítulo 24 e o capítulo 66, sobre o final dos tempos. Jeremias, verso 30, 33, Ezequiel 38, 37, Daniel 2, 7, 9 e 12. Aí nós vemos Joel 2, Joel 3, aí nós vemos Amós 5, nós vemos Obadias 1:15, Miqueias 4, Abacuque 2, 3, Sofonias 1, Sofonias 3, Zacarias 12, 14, Malaquias 4, todos esses versículos, eles estão falando sobre o final dos tempos. Aí eu faço um desafio para você. Pegue a tua Bíblia aí, abre em Apocalipse, e você vai ver que naquela lacuna que tem no meio da Bíblia, né, que é dividida em duas partes a página, não é? Em duas partes, bem assim numa lacuna, tem vários versículos. Aí ela está colocando lá, por exemplo, verso 1 tal, aí tem lá no Antigo Testamento. Vai lá no Antigo Testamento, em cada ponto que está marcando ali, e leia, que você vai ver que aquilo mencionado já foi falado no Antigo Testamento.